Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Ribeiro. Hoje será um vídeo muito especial, pois eu irei falar tudo sobre a prática da presença sugerida por Joel Goldsmith nos escritos do Caminho Infinito. Logo, hoje será um vídeo um pouco mais longo, pois nós iremos detalhar as diversas fases da prática da presença e sua aplicabilidade na nossa vida diária. Iremos entender também os conceitos de vigiar e orar, e também do orar sem cessar. E onde e quando eu aplico essas instruções bíblicas na minha vida. Também iremos compreender como podemos purificar nossa mente, nosso corpo e nossa psique para que a graça e a presença se manifeste por si só no nosso terreno fértil. Assim, gente, até o final desse vídeo eu irei detalhar tudo que nós podemos aplicar na nossa vida diária para que a nossa mente seja purificada cada vez mais, abrindo espaço para que a graça divina possa se manifestar na nossa vida. E se você está chegando agora, não se esqueça de se inscrever, clicar no sino para receber as notificações sempre que nós lançarmos vídeos novos e também deixe o seu like se você gostar deste vídeo, é claro. Este é o canal Vivendo ao Infinito. Vida simples e extraordinária. Então, para começar esse vídeo, como eu já disse, esse vídeo será um pouco mais longo e nós temos que entender primeiramente o que vem a ser a prática da presença. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar o link aqui no card para vocês assistirem, que o que é a prática da presença. Então, nós compreendemos que a prática da presença é um nome elucidativo, pois a presença e o poder do agora, dito pelo Eckhart Tolle em seus livros, eles não são aplicáveis na nossa vida prática. Daí você me pergunta, mas como assim a prática da presença e o poder do agora não pode ser aplicado? Porque o agora é um estado de consciência, assim como a presença e a graça divina também é um estado de consciência. E esses estados de consciência, eles se manifestam aonde há uma abertura, aonde há uma purificação, aonde há um espaço vazio para que ela preencha com todo o seu amor e harmonia esse espaço vazio, que somos nós. Logo, agora, compreendendo que a presença em si, o Espírito do Senhor, não são manipuláveis e não são aplicáveis, assim como o poder do agora, sugerido por Eckhart Tolle e vários outros mestres, não pode ser manipulado e aplicado na nossa vida diária, você me pergunta, mas por que então prática da presença? A prática da presença é um nome elucidativo de técnicas, de práticas, de vivências que podem purificar o nosso sistema e com essa purificação a graça se manifeste por si só. Então uma coisa tem que ficar clara, todas as práticas, todas as técnicas, seja de meditação, seja de respiração, seja de asanas, seja de mantras, seja de mentalização, é para purificar o nosso sistema físico, psíquico e mental. E nessa purificação e descondicionamento, a realidade que está se movimentando fluidamente no aqui e no agora começa a ficar perceptível. Então tudo que nós fazemos é sensibilizar, é aflorar a nossa sensibilidade, é aflorar as nossas faculdades psíquicas, é sutilizar a nossa mente para que nós possamos perceber o que já existe no aqui ou no agora, o que já existe na nossa vida e o que nós somos na nossa essência. Portanto, praticar a presença, gente, é purificar o nosso sistema, é estar em consonância e receptividade para que a vida se demonstre por si mesma. E a vida, gente,
Deus, o Espírito, acredite, está se manifestando no aqui e no agora em diversas formas. Porém, na nossa densidade psíquica mental, nós não conseguimos perceber, porque na maioria das vezes estamos perdidos na nossa própria mente. Estamos distraídos com os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. E o pior ainda, estamos total identificados com tudo que passa na nossa mente e tudo que passa no mundo lá fora. Então, o primeiro passo da prática da presença é trazer essa desidentificação, essa quebra de condicionamento, para purificar essa estrutura condicionada que somos e dar abertura para que o Espírito se manifeste. Então, para começar esse vídeo, eu irei falar das várias fases da prática da presença. E antes de darmos continuidade, eu quero dar um recado muito importante, que a pedidos de muitos de vocês, nós construímos um grupo no Telegram, onde nós iremos divulgar conteúdos inéditos, iremos estar também respondendo questões que vocês me mandam no e-mail e também no nosso Instagram. Irei estar postando conteúdos diários e semanais de coisas muito importantes, de insights e de conteúdos que eu acho relevante, tanto na prática da presença quanto na investigação de nós mesmos, para que nós possamos aprofundar dentro da nossa própria consciência. Então, se você quer fazer parte dessa egrégora, se você quer fazer parte dessa comunidade no Telegram, não se esqueça de clicar no link aqui embaixo, vai estar linkado aqui embaixo na descrição, o primeiro link e também o primeiro link nos comentários. Então, todos vocês que estavam esperando esse grupo, aconteceu, é só clicar no link e ir direto, que nós começaremos a divulgar novos conteúdos para vocês toda semana. Então é isso, gente, dando continuidade no vídeo. Todos nós que entramos nos estudos do caminho infinito, nos estudos de outras obras espirituais, obviamente estamos buscando o fim do nosso sofrimento. Queremos dissipar as nossas dores psicológicas, as nossas dores físicas e os nossos problemas da vida diária. O grande problema é que a prática da presença em si, ela não dissipa os problemas da vida diária. Ela não muda a nossa vida logo que nós entramos neste caminho. Porém, nos dá um resquício, um vislumbre de esperança que existe algo maior que nós mesmos, que os nossos pensamentos e que os nossos problemas. Logo, nós entramos, obviamente, pelas literaturas espirituais, pelas palestras e etc. Então, quando nós temos contato com a literatura espiritual, aquilo nos encanta, nos entorpece, aquilo nos preenche temporariamente com a energia dos autores que estamos lendo. Assim, a primeira fase da prática da presença é a fase intelectual, de absorção de conhecimento, de compreensão do terreno e reconhecer o mapa da qual nós estamos caminhando, ou melhor, da qual nós iremos caminhar na nossa jornada espiritual. Então, essa é uma fase de saturação da nossa própria mente, onde nós buscaremos toda a sabedoria espiritual, toda a literatura e mergulharemos intelectualmente nessa literatura. Que muitas pessoas já sentem um vislumbre dentro do seu próprio coração. Muitas pessoas sentem o chakra cardíaco se abrindo, sentem as palavras penetrando no cerne do seu ser e já fazendo modificações na sua estrutura psicológica. Logo, essa primeira fase é muito importante, porque nós temos que saber o território, nós temos que ter uma base filosófica para que nós possamos caminhar. Porém, é importante, mas em algum momento tem que ser deixado de lado e nós iremos perceber isso um pouco mais adiante. E a segunda fase é a prática do exercício mental, ou seja, nós agora compreendemos o terreno da qual nós iremos caminhar. Nós percebemos o mapa da qual nós iremos trilhar. E deste modo, agora começará os exercícios mentais, as mentalizações através das meditações.
Então, nessa segunda fase, nós mentalizamos a letra da verdade o máximo possível na nossa mente. Nós não apenas ficamos na literatura, mas nós pegamos as palavras sagradas, os mantras, os trechos bíblicos e fazemos aquilo reverberar na nossa mente, até que a palavra se torne carne. Ou seja, nós temos que mentalizar os mantras, as passagens bíblicas, até que aquilo passe de um exercício mental para um exercício energético, emocional e através de sentimento. Então, através da mentalização dos mantras, na primeira fase da meditação, nós conseguimos trazer aquilo para o nosso coração, nós conseguimos trazer essas palavras para o cerne do nosso ser e desse modo aquilo vira um sentimento, vira uma emoção. E logo, sempre que nós lembramos da palavra sagrada, do mantra ou daquilo que nós estamos repetindo dentro da nossa mente, nós sentimos um alívio, uma paz temporária que preenche todo o nosso ser. Aqui nós passamos da segunda fase para a terceira fase, que é sentir as palavras sagradas, que é trazer para o nível de sentimento, de emoção do nosso ser. Então isso reverbera e traz uma grande energia para que nós continuamos na nossa jornada espiritual. Porém, gente, isso não para por aqui. Indo um pouco mais adiante, nós temos que passar para a fase da contemplação, que é a fase dita por Joel Goldsmith nos livros do Caminho Infinito. A meditação contemplativa é apenas olhar para a palavra sagrada, olhar para o seu questionamento, olhar para a inquirição e contemplá-la. E não só isso, mas contemplar tudo à nossa volta, contemplar as coisas da vida, contemplar os nossos pensamentos, contemplar as nossas emoções, simplesmente olhar para aquilo. E aqui começa a instalar sutilmente o observador. O observador que não é algo que eu possa também manipular ou evocar através de uma prática. Mas o observador se instala no decorrer que nós vamos saindo do futuro e do passado e permanecendo cada vez mais no momento presente através da observação, que nós iremos falar um pouco mais adiante. Então, nessa fase da contemplação, o silêncio se instala em janelas maiores e o observador começa cada vez mais despontar na nossa consciência. O observador também, é um símbolo, um arquétipo que nós damos para essa presença, essa consciência que observa e não absorve nada. Essa consciência que olha e não se identifica com nada. Essa consciência que é presença pura. E quando ela se instala, nós nos libertamos mesmo que temporariamente dos nossos condicionamentos. Portanto, esse instalar do observador vem junto com o silêncio, com o vazio, com a paz e com a bem-aventurança, que é a própria presença, que é a própria graça em ação. Então, logo no início do caminho, nós podemos sim sentir a operação da graça na nossa vida. E nós percebemos que não é algo que nós podemos controlar, mas é algo que se manifesta no decorrer que nós vamos aprofundando nas nossas observações, nas nossas contemplações e também nas nossas meditações. Agora nós vamos entender dois conceitos muito importantes da prática da presença e também das escrituras sagradas. A primeira é a orar sem cessar. O que vem a ser orar sem cessar? Orar sem cessar é basicamente o que nós já falamos nas fases anteriores, que é a devoção, que é manter em mente a palavra sagrada e o sentimento daquilo que você é, ou seja, o sentimento que você é a consciência, o sentimento que eu e o Pai somos um, o sentimento de integração e unificação. A devoção não é deixar escapar em nenhum momento a palavra sagrada da mente, é estar sempre alimentando a mente com a letra da verdade, mas muito mais que isso, é transformar essa letra da verdade em sentimento e reverberar isso o tempo todo. A devoção é ver o sagrado em tudo que existe,
é ver o sagrado nas árvores, nas pessoas, nos animais e nas pessoas, sem distinções. Quando eu digo sem distinções, é sem distinções mesmo. É não enxergar a dualidade, mas enxergar apenas o ser daquilo que é. Ou seja, Deus em todas as coisas. Deus, a presença, a graça reverberando em tudo que é. E para isso, nós temos que ter um grau de determinação muito grande. Nós temos que viver por isso. Nós temos que dar o coração por isso. No entanto, a devoção é algo bastante difícil de ser feito, porque manter a palavra sagrada, você tem que ter um nível de intensidade, um nível de vontade muito grande no seu coração. Você tem que deixar ir tudo aquilo que já não serve mais e ficar só com o mantra, com a palavra sagrada e com a passagem bíblica ou trecho das escrituras que você mais gosta na sua mente o tempo todo. Isso pode levar meses, anos ou décadas. Você tem que passar com isso na mente o tempo todo. Por isso, algumas pessoas preferem o método direto da vigília, do vigiar e orar. E agora nós iremos falar sobre o vigiar e orar. O vigiar e orar, ao meu ver, está um pouco além do orar sem cessar. A devoção é extremamente importante, mas a vigília é um pouco superior. Pois a vigília é simplesmente olhar e observar aquilo que é no aqui e no agora. E durante essa vigília, nós iremos compreender o funcionamento da nossa mente, o funcionamento de toda a nossa estrutura psicológica e não só disso, mas também de toda a realidade que nós interagimos. E nisso, cada vez mais durante as observações, nós iremos nos sensibilizando, nós iremos nos tornando sensíveis àquilo que é, primeiramente aos nossos condicionamentos e depois à própria realidade. Perceber os próprios condicionamentos sem nenhum tipo de julgamento já é um grande passo. Porém, na literatura espiritual nós vemos muito falar sobre o não julgar, não fazer apontamentos e etc. Mas isso é impossível para a mente condicionada, pois a mente faz tudo isso no modo automático. Então não tem como deixar de julgar. Isso tudo é balela. Não julgar, não apontar e etc. O que nós podemos fazer é observar o julgamento de um outro prisma. Afastar, dar um passo para trás e perceber o julgamento da nossa própria mente. Perceber os sentimentos de ciúmes, de inveja, de medo e todos os sentimentos que reverbera dentro de nós mesmos. Mas agora nós olhamos para o sentimento, mas nós não nomeamos mais. E como não nomear o sentimento? Novamente, não há como não nomear o sentimento que está reverberando dentro de nós. A mente nomeia automaticamente, porém você continua a observar e na observação você vai afastar, o observador se instala, aí você não irá nomear, não irá apontar, não irá julgar. Porque você vai perceber que você é anterior aos pensamentos, sentimentos e emoções. E aqui você observa separados, desidentificados dos pensamentos, dos sentimentos e das emoções. O observador se instala quando quer. O único exercício que nós temos que fazer é observar atentamente, segundo após segundo, sem deixar escapar nada, gente. Daí vocês podem pensar, mas se eu ficar na devoção o dia inteiro e se ficar na vigília o dia inteiro, não vai sobrar tempo para nada. Exatamente. Você não tem que fazer nada além de vigiar e orar ou de devotar o tempo todo. A grande surpresa é que você não precisa sair das suas atividades diárias para fazer essas práticas da vigília e do orar sem cessar. Pois você simplesmente pode fazer tudo o que você tiver de fazer com a mentalização no nome de Deus ou simplesmente observando atentamente aquilo que você está fazendo. Tudo isso, gente, exige um nível de vontade, um nível de paixão, um nível de atitude interna, para que nós possamos entregar o nosso coração a esses tipos de prática. E quando nós estamos fazendo isso,
as nossas coisas práticas que nós temos que fazer no dia a dia simplesmente acontecem otimizadamente. Então, quando nós estamos devotando o na vigília, o nosso trabalho sai de maneira magnífica. O nosso trabalho se desenvolve por si só. O nosso trabalho simplesmente acontece. Então, não é desculpa que você está muito atarefado ou que você não consegue fazer porque você trabalha demais. Mas simplesmente agora, ao invés de colocar a sua atenção no trabalho prático, você vai colocar a sua atenção na devoção e na vigília. E você vai perceber a prática do seu trabalho diário acontecer naturalmente. O observador, de acordo que ele se instala aquilo que nós chamamos de presença, o que acontece é que automaticamente vão acontecer algumas coisas dentro da nossa psique. E a primeira delas é a desidentificação com a mente, com os pensamentos e com o mundo. Porém, isso acontece através de janelas temporárias e irá aumentando cada vez que nós iremos aprofundando na prática da presença. Então, um afastamento é o primeiro quesito que acontece quando o observador se instala. Logo, acontece a desidentificação, ou seja, você vai perceber que você não é o mundo, não é o nome, não é os pensamentos, não é os sentimentos e não é as emoções. E nós temos algumas técnicas específicas que nós usamos para fazer essas investigações e nos perceber de fora de tudo isso. E é muito interessante. Uma coisa que acontece também é o não envolvimento emocional com as nossas emoções. Nós percebemos as emoções, as oscilações e nós não nos deixamos nos afetar por ela. Mas não porque nós escolhemos fazer isso, mas porque o observador que se instalou faz isso por nós. Ou seja, o Pai dentro de mim faz as obras. Portanto, eu, o Paulo, não tenho controle de nada. A única coisa que eu posso fazer é preparar o terreno e deixar que isso aconteça normalmente e naturalmente. Em seguida acontece a libertação parcial dos condicionamentos. Nós nos percebemos que os condicionamentos já não têm tanto poder sobre nós e nós nos percebemos livres, temporariamente. Porém, ainda temos que continuar atentos na observação e na oração para que nós não caiamos em tentação. E se nós continuarmos firme e fortes na prática, em algum momento pode acontecer a libertação total de todos os condicionamentos. E neste estado pacífico de consciência, a graça pode se manifestar como um todo na nossa realidade. Ou seja, nós enxergaremos a realidade sem filtros. Então, gente, a meditação simplesmente é um mecanismo para aumentar a nossa receptividade, para nos trazer um pouco de abertura e para que nós possamos descondicionar a nossa mente para que a graça possa se manifestar. Contudo, a meditação ela tem que ser intensificada, não só nos momentos que nós sentamos, mas a todo momento do nosso dia a dia. Nós temos que ir subindo de fase no decorrer que nós percebemos que já não está funcionando mais. Porque a parte intelectual ela funciona até determinado momento. Depois ela passa a não fazer efeito mais. E você tem que passar para as práticas de meditação e de repetição mental. E você vai perceber que as práticas de meditação e repetição mental também se tornam muito cansativas. E você tem que ir adiante para a contemplação, para olhar e ficar cada vez mais e aumentar o tempo de meditação em si, para que a presença e o observador se instalem em algum momento. Então nós temos que ir percebendo, o momento que nós estamos vivendo e dar saltos contínuos. Nós temos que fazer um movimento para a consciência, para que a consciência possa se movimentar à nossa direção. Então é um trabalho de ir e vir. Você voltando para dentro do seu ser para restabelecer a ordem e a consciência, que já é tudo, simplesmente se manifesta quando não existe mais condicionamentos na sua mente. Agora eu quero falar um pouquinho do que vem a ser o silêncio na minha concepção. O silêncio, gente, não é ausência de barulho. Mas o silêncio é a ausência do ego. O silêncio é a ausência do movimento mental.
O silêncio é a ausência da identificação. O silêncio é o começo do amor. E para que o silêncio seja possível, nós temos que ter o vazio, a receptividade, para que o amor possa preencher o nosso coração. Assim, a presença e o silêncio acontece quando não existe o eu que julga, o eu que é identificado, o eu que escolhe ou o eu que quer controlar tudo na realidade. Mas aí você pode me perguntar, mas como eu posso firmar na prática da presença? A primeira coisa que eu poderia falar é corte tudo aquilo que não é essencial na sua vida e na prática da presença. Tudo aquilo que não agrega valor espiritual, valores psíquicos e valores físicos para você. Este é o primeiro passo para que você possa firmar cada vez mais na prática da presença. Isso não é egoísmo, gente. Isso é sabedoria. Isso é purificação. Na primeira fase, nós temos que nos afastar tudo daquilo que não nos agrega mais. Pois deste modo, nós conseguimos nos fortalecer na prática da presença e dissipar tudo aquilo que não é importante neste determinado momento. E se você me perguntasse qual caminho eu devo escolher para aprofundar nas práticas espirituais, eu particularmente não escolheria nenhum caminho possível. Porque a ideia é quebrar não só com as identificações, mas com as associações psicológicas com todos os caminhos possíveis. Eu estudo tudo, mas não me identifico com nada. Eu pratico várias práticas, mas não deixo que as práticas me consumam, não deixo que as práticas tomem o meu coração, pois o meu coração já é da própria consciência. A consciência é o meu coração. Então, como dizia Krishnamurti, a verdade é uma terra sem caminhos. E eu acredito nisso fielmente dentro do meu coração. E como Joel Goldsmith diz, o caminho é infinito. Logo, não tem um ponto de chegada, mas é uma caminhada rumo a nós mesmos, até que a presença e a graça manifeste em nosso coração. Então, eu particularmente escolhi não me associar e não me identificar com nenhum caminho possível. E nem criar um caminho para que as pessoas possam percorrer. Mas o que eu falo aqui no canal é de processos, é de vivências, é de experimentações práticas para que isso possa nos ajudar na nossa preparação do nosso terreno e no descondicionamento da nossa psique. Logo, é muito importante que nós quebremos todos os vínculos psicológicos e emocionais, não só com as pessoas, circunstâncias, situações, mas também com as literaturas espirituais. Estudar as literaturas, mas não deixar que as literaturas te consomem por dentro. Não identificar com nenhum caminho. Eu acho isso de extrema importância. E por incrível que pareça, se você for muito sutil nos estudos da obra de Joel Goldsmith, você vai perceber que o próprio Joel ele lança essa proposta para os estudantes do Caminho Infinito no final da sua jornada. E uma questão também que é bastante levantada, que é como quebrar as dúvidas do caminho. E eu simplesmente irei falar, não quebre com as dúvidas do caminho. Jogue fora todas as tuas dúvidas. Prefira ficar em paz do que ter razão. Prefira ficar em paz do que sanar as dúvidas dos seus questionamentos. Porque para cada questão respondidas, surgirão mais 7 novas dúvidas. E isso, gente, é um processo infinito. Portanto, neste exato momento, jogue todas as dúvidas fora, jogue todos os seus questionamentos fora e fique em paz. A paz é o termômetro da presença na nossa vida. Quando estamos em paz, significa que há um resquício de graça despontando na nossa consciência e nos mostrando o que é realmente a realidade. Então, ao invés de querer todas as suas perguntas respondidas, prefira jogar todos os questionamentos e perguntas fora e ficar em paz dentro
do seu próprio ser. Mas você pode perguntar, mas se eu ficar com esses questionamentos na minha mente, eu não conseguirei ficar em paz. É aí que você se engana. Porque os questionamentos é a mente em movimento. Se você está na prática da vigília, vigiando os questionamentos, olhando para as perguntas e ver o quão fútil e ineficaz elas são, você simplesmente conseguirá deixar elas irem sem agarrar esses questionamentos que nos atormentam no decorrer da nossa jornada. Então prefira ficar em paz na sua observação e deixe que os questionamentos vão embora. E uma coisa muito importante também é reduzir a intelectualização de acordo que nós iremos avançando na prática da presença. A intelectualização é muito importante no início da jornada, mas vai chegando em determinado momento que vira uma bagagem, que vira um empecilho e não nos ajuda em nada, acredite se quiser. Não estou falando que nós temos que parar de ler as literaturas espirituais, mas ponderar nas leituras, diminuir o tempo de leitura e aumentar o tempo de observação, de meditação e de vigília. Deste modo, automaticamente a realidade se mostrará como é, e junto com a realidade em si, vem a sabedoria e o conhecimento de todas as suas dúvidas e de tudo aquilo que te atormenta em determinado momento. Logo, as literaturas espirituais, no decorrer da jornada, se tornam um empecilho. Então, ao invés de ficar apegado nas palavras dos mestres, nas palestras e nas leituras, nós ficamos mais quietos, observadores e também na prática de meditação, para que a graça possa se manifestar natural e espontaneamente. Uma coisa que é muito importante, eu venho repetindo também em alguns vídeos aqui no nosso canal, é aceitar os dois polos da vida. Nós estamos acostumados a agarrar simplesmente o prazer e a afastar a dor. Só que agora, o que nós faremos será o oposto. Nós olharemos para a dor, nós iremos interagir com ela, nós iremos abraçar, nós iremos aceitá-la e simplesmente descobrir a raiz da própria essência. Nós não iremos nos agarrar ao prazer e afastar a dor, mas será simplesmente aceitar aquilo que vier, ser um telespectador da vida, observar e praticar a presença dia após dia. E não nos preocupar com aquilo que pode vir ou com aquilo que já foi. Porque quando nós estamos na observação e na vigília, não existe passado ou futuro, mas só existe um único momento, é o momento presente, é a dimensão que o Eckhart Tolle chama de agora. Ou seja, simplesmente a presença e o poder da agora se manifestam na nossa vida quando nós estamos na prática da presença, quando nós estamos na observação ativa e não reativa. Uma coisa que eu estou trazendo para a minha vida agora é aceitar o óbvio que eu não sei nada e que a ignorância é infinita e ela traz a sensação de conhecimento. Quando eu falo que a ignorância é infinita e traz a sensação de conhecimento, é que tudo que eu estou falando aqui para vocês, tudo a nível intelectual, não tem valor algum se eu não viver isso na prática. Não tem valor algum se eu não reverberar isso dentro de mim. Portanto, tudo que está sendo dito aqui não tem valor algum se não estiver presença, se não estiver a graça, se não estiver o observador. Portanto, tudo isso aqui é um apontamento, mas é tudo fútil e superficial. O que tem que ocorrer verdadeiramente é o estabelecimento do observador na nossa vida. Sem isso, nós não temos nada. Sem o observador, sem a graça, sem a realidade, nós somos pobres, mendicantes na jornada espiritual. E nós temos que deixar de ser pobres, mendicantes, observando, aceitando e abraçando aquilo que é no momento presente. E para isso é o maior desafio da nossa vida, porque nós estamos acostumados a fugir da dor e buscar o prazer. Mas aqui é um caminho oposto. Nós enfrentamos e abraçamos a dor e não nos exaltamos
com o prazer. Por isso a jornada espiritual é uma das jornadas mais difíceis que existe. E para percorrer esse caminho, nós temos que dar todo o nosso coração, toda a nossa paixão e toda a nossa intensidade. Uma coisa que eu tenho aprendido também no decorrer da minha jornada é parar de concluir qualquer coisa. Parar de definir pessoas, circunstâncias ou situações. Porque concluir e definir é dar um fim. Porém, a vida, a realidade é indefinível, é infinita, como diz Joel Goldsmith. E como nós vamos definir algo que não tem fim? Quando você sai desses conceitos de definição e de conclusão, quando você não quer mais saber de concluir ou de definir coisas, simplesmente a realidade se manifesta. Mas para isso nós temos que estar atentos na vigília e na observação, porque o não definir e o não concluir é um exercício automático da mente. Porém, só de parar de definir as coisas externamente, nós já ganhamos uma força, uma energia e um poder. E em seguida, a mente, através da observação, ela para de definir e concluir coisas. Então nunca conclua, nunca defina. Simplesmente olhe para aquilo que é. Simplesmente aceite a realidade do fato que você está vivendo e não projete coisas que a sua mente deseja no futuro. Deste modo, a presença se manifesta gradualmente na nossa vida. Uma coisa muito importante na prática da presença é não exaltar nenhuma experiência que tenha, por mais prazerosa e amorosa e integrativa que ela seja. Todas as experiências devem ser jogadas fora, porque quando nós ficamos presos numa experiência do passado, nós perdemos o momento presente, nós perdemos aquilo que é e nós saímos da observação. Eu mesmo, por um grande período de tempo, fiquei correndo atrás de experiências místicas, de vislumbres, de visões e etc. E isso foi uma grande perda de tempo no meu caminho, pois as experiências, as visões são puramente mentais. E nós temos que jogar tudo fora e ficar conosco mesmo, pois a realidade é muito simples, por incrível que pareça. Apesar das experiências místicas se demonstrarem extraordinárias, na verdade a realidade ela é muito simples. E essa simplicidade ela tem uma profundidade e uma grande intensidade. E se nós conseguirmos experimentar essa realidade da maneira que ela é, nós não precisaremos das experiências místicas, dos vislumbres espirituais e etc. Um grande mestre chamado Nisargadatta Maharaj diz que passou por várias fases de visões, de conversas no astral e etc. E ele diz a importância que você tem que jogar tudo isso fora e não agarrar essas experiências, pois ela pode afetar o nosso caminho no decorrer que nós vamos aprofundando na prática da presença. Uma coisa que nos ajuda a manter muito na prática da presença é observar silenciosamente as aves, os pássaros, as crianças e as árvores. Isso que foi citado anteriormente tem um grande poder de nos romper com os nossos pensamentos e nos manter no poder do agora e nos manter no momento presente. Pois em si mesmo as árvores, as aves e os bebês, eles têm uma presença muito emergente por si só. Eles têm uma presença muito intensa, que tem o potencial até de silenciar uma mente instantaneamente. Então faça o teste. Observe uma árvore, as flores, as aves e um bebê. Se você perceber, uma pessoa, quando está observando o bebê, ela fica absorta naquela observação. Ela não consegue se mexer, pois o bebê tem uma presença por si só que tem o potencial de silenciar os nossos pensamentos, a nossa mente. E já teve uma pessoa que me disse: Paulo, eu poderia passar o dia todo observando o bebê. E ele não sabia o porquê, mas logo já me veio um insight. O bebê é presença pura. E uma presença pura acaba silenciando a outra presença. Logo, esses tipos de observações da natureza, dos bebês e das aves podem nos ajudar a manter firme
na prática da presença. E o mais importante, a prática da presença deve estar no topo da nossa lista de valores. Nada mais importa, tudo é secundário. Pois, se nós habitarmos na letra da verdade, se nós habitarmos na palavra e a presença habitar em nós, nós daremos fruto abundantemente. Portanto, nada na vida é tão importante quanto a própria presença, pois a própria presença é a vida. A própria presença é o propósito. E como eu disse já em vários vídeos, o propósito da vida é a própria vida. Então, se nós mergulharmos profundamente e seriamente de todo o coração nisso, eu tenho certeza que nós acharemos o sentido que nós procuramos a vida toda. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não sei se vocês perceberam, mas eu não acompanhei o roteiro do livro, ou seja, eu não fiquei preso na ideia do livro Praticando a Presença, pois nós temos o livro aqui no nosso canal, e se você ainda não acessou esse livro, eu vou deixar linkado aqui embaixo para você também, para ouvir o audiobook com muita calma. E nesse audiobook tem todos os detalhes do que a presença é capaz de fazer na nossa vida. E eu também quero relembrar vocês novamente sobre o nosso grupo no Telegram, onde nós estaremos postando conteúdos inéditos e também interações e tirando dúvidas diretamente com vocês neste grupo no Telegram. Então vou deixar tudo aqui embaixo na descrição e também linkado no primeiro comentário. Vai lá, entra no nosso grupo e fique por dentro dos conteúdos inéditos que nós iremos soltar somente para as pessoas que estão neste nosso grupo do Telegram. E também, se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de deixar seu like. Isso ajuda muito o crescimento do nosso canal. Se você está chegando agora e é novo, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que a prática da presença representa na sua vida. Então é isso, pessoal. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.